se eu tenho falta de acidez no meu estômago? Presta atenção, fica aqui comigo que eu vou te falar. Você vai saber identificar se você tem falta ou excesso, tá? Mas eu já vou te adiantando que a maioria tem falta. E de que forma que isso interfere na sua autoimune? E dia desses eu postei um vídeo curto aqui nas redes sociais sobre excesso de acidez e falta de acidez no estômago. Isso gerou muitos comentários, muitas perguntas, então eu resolvi fazer um vídeo maior só sobre esse assunto, porque eu vejo como as pessoas têm dúvidas sobre isso e também como elas interpretam de forma errada, porque como a medicina convencional olha para isso, né? Então, a maioria das pessoas acreditam ter excesso de acidez, mas o que existe é falta de acidez. E como que a gente sabe se você tem hipocloridria ou hipercloridria? Se você tem pouco ácido ou muito ácido? Sabe aquela pessoa que fica rotando? Isso se chama eructação, sintoma clássico de baixa produção de ácido. Causa fermentação, dá arroto. Outro sintoma de hipocloridria, azia, refluxo, fica voltando o ácido do seu estômago aqui. Outro sintoma, dor e desconforto depois que come. Então, aquela pessoa que come e logo depois que come sente desconforto ou até mesmo dor estomacal. Outro sintoma, digestão lenta de proteínas. Então, o dia que você come um churrasco, você fica muitas horas sem fome. Por que sem fome? Porque a digestão está lenta, você está processando aquele alimento. É lógico, o dia que você come muita carne, muito churrasco, é diferente do dia que você come macarrão. A saciedade é diferente, porque a velocidade de digestão é diferente. Mas se você fica o tempo inteiro arrotando, depois que come, aquela digestão pesada, só vai ter fome, comeu no almoço, só vai ter fome na janta de novo. Sintoma de hipocloridria. Quer ver outro sintoma? Pessoas com rosácea. Fica vermelha a bochecha aqui, ó. Rosácea, sintoma de hipocloridria. Quais são as consequências de você não ter um estômago ácido? Então, você tem dificuldade em quebrar alimentos, né? Então, proteínas são quebradas em aminoácidos, e aminoácidos, quando você não digere bem, você tem pedaços, macromoléculas, moléculas proteicas mal digeridas, que vão chegar no seu intestino grande, e aí você tem uma hiperpermeabilidade intestinal, você tem intestino esburacado, macromolécula grande, tem buraco, chega a macromolécula e encontra o espaço para poder entrar. Passa pelo intestino, caiu no sangue. Constantemente esse processo vai ativar seus anticorpos, que como consequência de todo esse desequilíbrio autoimune, vai continuar atacando suas células saudáveis e mantendo a sua autoimune ativa. Você também não vai ativar outras enzimas, não vai ativar vitaminas, vai ter desnutrição qualitativa. E olha só, o fato de você não digerir proteínas adequadamente fazem com que exista uma putrefação dessas proteínas no seu intestino. Ou seja, essas proteínas estão apodrecendo no seu intestino. Isso causa fezes fétidas. Então, pessoas que têm gases e fezes muito fétidas, muito mal cheirosas, é um sintoma de desbiose intestinal, porque está havendo uma putrefação, um apodrecimento proteico, porque o seu estômago não conseguiu digerir em pedacinhos pequenos essas proteínas. E então pensa, essa desbiose, né, que esse desequilíbrio da população bacteriana que vive no seu intestino, né, que é super importante essa microbiota intestinal para o controle da imunidade. Nem de mais, nem de menos. Imunidade tem que ser normal, controlada, nem baixa, nem hiperreativa, que é a doença autoimune. Então, trazer o seu controle autoimune está totalmente envolvida com a causa e com a sustentação do mecanismo autoimune. E aí, a falta de acidez pode ser causada pela desbiose, e a desbiose também pode agravar a falta de acidez. Olha como as coisas se interrelacionam, gente.
a bola de neve do desequilíbrio só vai aumentando. Olha só, mais uma coisa que a falta de ácido no estômago pode ocasionar: pedras na vesícula. Porque essa falta de acidez dificulta os líquidos da vesícula a esvaziarem, a vesícula esvaziar completamente. Aí fica sobrando líquido, forma cálculo, forma pedra. E aí você faz uma cirurgia para tirar a sua vesícula fora. E aí você tem mais chance de ter gastrite. Um tipo de gastrite que é alcalina, porque você deixou o estômago muito alcalino, que é o contrário de ácido. E aí a gente tem também até uma doença autoimune, que é uma gastrite autoimune. Uma gastrite autoimune, ou seja, a pessoa não produz ácido clorídrico, porque as células que são as responsáveis por produzir esse ácido se atrofiam pela produção, né, pela própria autoimune. As células que são responsáveis por produzir estão sendo destruídas pelo processo autoimune. E aí, lógico, a gente tem alternativas simples para te ajudar na digestão. Tomar um limãozinho ou um vinagre, uma colher de vinagre de maçã antes das refeições. Antes, assim, logo antes, né? Tô com o prato de comida aqui e vou tomar o meu shot de limão ou uma colher de vinagre. Por quê? Vou estimular a acidez do meu estômago. Vou colocar ácido para dentro do meu estômago, que é importante para eu digerir o alimento. A gente também tem suplemento de cloridrato de betaína que pode ser utilizado. Então, de repente, você pode ter o cloridrato de betaína na sua bolsa, quando você for almoçar fora e tudo mais, e no seu dia a dia, que você tem o limão ou o vinagre, você toma o limão ou o vinagre. São formas de você amenizar essa baixa acidez. Mas volto a dizer da importância de você controlar, de você modular, né, gerenciar o que está causando essa baixa de acidez, tá? Então, foquem no intestino, mastiguem. Começa aqui, ó. Foquem na digestão. E ela começa aqui, pela mastigação. Não beber líquidos juntos às refeições. Utilizar um limão ou uma colher de vinagre de maçã antes, junto com as refeições. Ter variedade nutricional, para que você tenha vitaminas e minerais para servir de substrato para a produção desse ácido. Foquem nisso. Uma digestão ruim é uma autoimune ativa. Um estômago ruim, 80% do seu sistema imune é gerenciado pelo sistema digestivo.